Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Este vídeo tem como tema Evolução Química. É o quarto e último vídeo da nossa série sobre a origem da vida. Já falamos sobre o criacionismo, a biogênese e biogênese, já falamos sobre a panspermia cósmica e este último vídeo é a evolução química. Então, se ainda não viste nenhum desses vídeos, podes ver, estão todos disponíveis aqui no nosso canal. Já temos aulas desses vídeos e se quer saber de forma razoável sobre as teorias da origem da vida, está a passar agora um link aqui em cima, não é, que é o link da aula sobre a revisão geral, onde vais poder ver todas as teorias de uma forma assim geral e depois aprofundando de forma específica em cada vídeo. Então, antes de seguirmos para a nossa aula, gostaria de te pedir que subscrevesses, deixasses o teu like e compartilhasses este vídeo, pois dessa forma o YouTube também entende que o vídeo é relevante e recomenda para um maior número de pessoas. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Eu sou Alexandre Mandumba Chipaco, licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa, e serei o professor desta aula. Evolução química. Prontos, evolução química, também chamada de hipótese heterotrófica ou ainda hipótese de Oparin e Haldane. Ao falarmos sobre qualquer teoria, né, nós dividimos sempre entre quem é o autor, qual foi o ano que essa teoria foi proposta e, mais importante, o que essa teoria defende. Então, essa teoria foi proposta por Alexander Oparin e John Haldane, dois cientistas, um inglês e um russo, que trabalharam em tempos diferentes, mas que chegaram a conclusões semelhantes e que por isso propuseram então essa teoria, que é a teoria da evolução química. O ano em que essa teoria foi proposta foi em 1920, e o que essa teoria defende? Essa teoria defende que a vida surgiria de processos físicos e químicos que culminaram com o surgimento da vida. Então, é uma teoria que, diferente das outras, vai tentar explicar como a vida surgiu através de diferentes processos químicos e físicos. Essa teoria, nós vemos que o Oparin e Haldane nos fazem a proposta de uma Terra com condições, digamos que favoráveis para aqueles acontecimentos, não é? E ao longo desta aula nós vamos perceber porque que esta é a teoria mais aceita para explicar a origem da vida na Terra. Principais nomes da ciência que defenderam a ideia da evolução química. Os dois principais nomes da história formulados e defensores da ideia da ocorrência de uma evolução química que deu origem à vida foram Alexander Oparin, da Rússia, e John Haldane, da Inglaterra. Alexander Oparin propôs que a atmosfera da Terra primitiva era rica em gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Segundo ele, essa atmosfera em combinação com a energia teria permitido a formação das primeiras moléculas orgânicas. John Haldane, trabalhando de forma independente, chegou a conclusões semelhantes. Ele sugeriu que os oceanos primitivos funcionavam como uma sopa nutritiva, onde moléculas orgânicas se acumularam e reagiram ao longo de milhões de anos. Bom, de modo mais simples, nós podemos dizer que essa é uma teoria que apenas se juntou o útil e o agradável, onde Alexander Oparin já tinha a ideia de que, bom, os seres vivos poderão ter surgido através de compostos da atmosfera. E depois John Haldane chega e diz que a existência de uma sopa primitiva e as condições que ocorreram na Terra primitiva então deram origem às primeiras formas de vida. Bom, nesta imagem nós temos o processo todo que foi elucidado por Oparin e Haldane, ou seja, a atmosfera primitiva e as condições propícias para o surgimento da vida. Então, neste momento, eu gostaria de te pedir que fosses buscar uma esferográfica e uma caneta, pois é o momento de fazer as anotações. Então, para percebermos como funcionou então o modelo de
o perennial dawn, ou seja, a evolução química dando origem à vida, nós temos de entender quais eram as condições da Terra primitiva. Então, quais eram as condições? Eram as seguintes: altas temperaturas, radiações ultravioletas, descargas atmosféricas e a composição da própria atmosfera, bem como magma ou a lava de fogo da Terra. Então, nós temos que perceber que essas características em conjunto culminaram com a formação das primeiras formas de vida. Mas como, doutor? Como essas características culminaram para a formação dos primeiros seres vivos? Então, não devemos nos esquecer que na atmosfera primitiva havia os seguintes elementos: metano, amônia, hidrogênio e nitrogênio, não é? E em concomitância também tinha vapores de águas, não é? Temos que saber que havia várias chuvas e com essas chuvas viam várias descargas atmosferas, que eram mesmo os raios, relâmpagos e tudo, não é? E também não devemos nos esquecer que não havia camada de ozono na Terra primitiva. Não havendo camada de ozono na Terra primitiva, daí as radiações ultravioletas. Então, as altas temperaturas não vinham apenas das radiações ultravioletas, claro que não. Vinham também do magma, lava de fogo, porque a crosta da Terra primitiva não era uma costa como a nossa, que é a costa terrestre. Era um manto, não é? De rocha fina. Por que é de rocha fina? Porque acho que nós conseguimos perceber que quando nós colocamos água numa lava de fogo ou em qualquer outra superfície, tende a formar uma camada de rocha, uma camada assim petrificada. Mas embaixo dessa camada vai existir magma. Então daí também podem prover as altas temperaturas, bem como os vulcões que estavam constantemente em erupção. Portanto, quando chovia, não é, e tinha essas descargas atmosféricas, esses relâmpagos, os relâmpagos faziam com que os elementos que estavam na atmosfera, como é o caso do metano, amônia, hidrogênio e nitrogênio, se decompusessem em compostos mais simples. Se decompunham em compostos mais simples e se recombinavam e caíam na Terra. Caindo na Terra, assim, no magma, né, nessas superfícies rochosas, onde embaixo tinha magma, não é? Eles encontravam superfícies rochosas quentes e não nos esqueçamos que havia chuvas intensas, o que propiciou o aparecimento dos oceanos primitivos, que não eram oceanos profundos, na verdade eram oceanos rasos, não é? Por conta da questão das altas temperaturas, água sempre ferver, então aquilo, águas fervendo, vapor de água, formação dos oceanos primitivos, onde esses compostos da atmosfera caíam e ficavam ali. Então, por ação das chuvas, esses compostos eram arrastados todos para os oceanos primitivos. Nos oceanos primitivos, por ação das altas temperaturas, repito, essas moléculas foram se decompondo e se recombinando, formando polímeros que eram moléculas mais complexas, mas que vinham de monômeros, moléculas mais simples, formadas por aminoácidos, monossacarídeos, formadas por ácidos graxos, não é? E essas moléculas mais simples, não é? À medida que foram se recombinando por ação das altas temperaturas, da variação das chuvas, dos relâmpagos, não é? Iam se recombinando e davam origem a moléculas cada vez mais complexas. Essas moléculas eram chamadas de macromoléculas, não é? Lípidos, proteínas e carboidratos. Esses carboidratos, moléculas cada vez mais complexas, deram origem então ao coloide. O que vai ser o coloide? O coloide vai ser um composto, não é, formado por um aglomerado de compostos orgânicos envolto por uma membrana rudimentar. Não é? Um composto formado por um aglomerado de moléculas orgânicas envolvido por uma membrana rudimentar. Normalmente uma membrana de água, uma membrana serosa, não é? E quando este composto, este coloide, adquiriu em sua composição um ácido graxo, deu origem ao coacervado e começaram a surgir as primeiras formas de vida. Surgiu o primeiro ser vivo, segundo ser vivo, terceiro ser vivo. Por que eu estou a dizer primeiro ser vivo, segundo ser vivo, terceiro ser vivo? Porque o primeiro, o segundo e o terceiro são seres que depois começaram a ter características diferentes. Em vídeos passados, nós dissemos que o processo de desenvolvimento é sempre do mais simples
para o mais complexo. Por isso é que essa teoria também é uma das teorias mais aceitas e também também não há muitas formas de contestar essa teoria, porque em tese depois vamos ver, de acordo à duração da aula, né, de acordo ao vídeo, nós vamos ver que existiram depois outros experimentos que comprovaram esta teoria. Então, ao longo de milhões de anos de evolução química, esses coacervados se tornaram cada vez mais complexos e uniram-se para dar origem às primeiras formas de vida. A união dos coacervados com os ARNs que estavam no oceano primitivo teria dado origem às células unicelulares, os protobiontes anaeróbicos, os primeiros seres vivos do planeta Terra. Essas células seriam precursoras das células procariontes. Essa hipótese não sugere que a biogênese, o surgimento de seres vivos a partir de matéria inanimada, possa ocorrer nas condições atuais e com regularidade. Pelo contrário, Oparin e Eldane enfatizaram que as condições específicas da Terra primitiva, que não existem mais, foram fundamentais para o surgimento inicial da vida. Além disso, o processo teria sido extremamente lento, levando muitos milhões de anos para acontecer. Neste segmento, nós temos as características dos primeiros seres vivos. Nós temos as características do primeiro ser vivo, segundo ser vivo, terceiro ser vivo. Então, no processo de desenvolvimento, assim que o coloide adquire o seu ácido graxo, dá-se origem então ao primeiro ser vivo, que era um ser vivo simples, unicelular, procarionte, heterotrófico, fermentador e anaeróbio. O que significa unicelular? Apenas uma única célula. O que significa procarionte? Procarionte é de um núcleo falso, ou seja, é uma célula simples apenas. O que significa heterotrófico? Heterotrófico é o modo como essa célula obtinha o seu alimento, que podia ser por meio de fermentação, podia ser feito por meio de respiração celular ou podia ser feito por meio de fotossíntese, mas no caso era de fermentação. E depois esse ser era anaeróbio. Por que era anaeróbio? Bom, anaeróbio é os seres vivos quanto à respiração, ou seja, eles podem ser classificados como aeróbios e anaeróbios ou ainda anaeróbios facultativos. Então, anaeróbio, aquele que só vive sem presença de oxigênio, aeróbio, aquele que só vive com presença de oxigênio e anaeróbio facultativo, aquele que vive com ou sem a presença de oxigênio. Então, como é que ele obtinha a sua alimentação? Havendo na sopa primitiva vários compostos, como já dissemos, havia proteínas, havia lípidos, havia carboidratos ali todos disponíveis, esses primeiros seres vivos emitiam apenas pseudópodes e englobavam, não é, qualquer proteína, qualquer forma de alimentação, proteína, carboidrato, não é, um lípido, e era assim. Até que uma pequena população, 1% dessa população, começou a desenvolver em seu interior cloroplastos e começou a realizar a fotossíntese. Daí surgiu um novo elemento na atmosfera primitiva, o oxigênio. Havendo o oxigênio, os seres que eram apenas anaeróbios, ou seja, que viviam apenas sem presença de oxigênio, começaram a morrer. Daí houve uma dizimação. 99% do primeiro ser vivo, da população do primeiro ser vivo, acabou por morrer. Só restou 1% que já tinham desenvolvido em seu interior o cloroplasto que fazia a sua alimentação por meio da fotossíntese, e aí surgiu a segunda população, ou seja, o segundo ser vivo, que ainda era unicelular, procarionte, só que no caso autotrófico, pois ele já não precisava de ir para a natureza para a forma de obter a sua alimentação. Ele fazia a fotossíntese, então era um ser fotossintético. E era anaeróbio facultativo, que vivia com ou sem a presença de oxigênio. Depois, passando vários tempos, não é? Isso durou milhões e milhões de anos. O oxigênio começou a ser mais abundante na Terra, até que surgiu o
o terceiro ser vivo. E aqui, em forma de comparação, podemos ver que o segundo ser vivo era autotrófico, fotossintetizante, e o terceiro ser vivo já era heterotrófico, ou seja, já não fazia a fotossíntese, mas sim a respiração celular, e era um ser aeróbio obrigatório, ou seja, o segundo ser passou então a viver apenas na presença de oxigênio, e aí surgiu o terceiro ser vivo. Pode-se dizer então que grande contribuição destes cientistas foi a elaboração de explicações científicas para a origem da vida na Terra, baseadas em condições naturais e experimentáveis. A partir de seus estudos e afirmações, abriram-se novos caminhos para que outros cientistas pudessem testar suas ideias em laboratório, usando métodos científicos para investigar a formação de moléculas da vida, chegando-se ao que chamamos de teoria da evolução química. Evidências experimentais para o fortalecimento da teoria do Parini-Haldane. A primeira experiência foi o experimento de Müller e Urey, que foi realizado em 1953, que teve como objetivo de simular as condições da Terra primitiva e investigar a possibilidade de surgimento de substâncias orgânicas simples a partir de substâncias inorgânicas. Em um aparelho fechado foi colocado amônia, metano e hidrogênio em vapor de água, resultante da ebulição. Müller fez saltar faíscas de descargas elétricas contínuas durante uma semana, encontrando moléculas orgânicas como glicina e alanina. Esses aminoácidos têm em sua composição os elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, todos presentes nas substâncias que supostamente compunham a atmosfera primitiva. Dessa forma, Müller demonstrava que as ideias de Oparin-Haldane poderiam ser favoráveis ao surgimento da vida. Nesta imagem nós conseguimos observar o experimento de Müller, não é? O tubo em U. Então, o que acontecia aqui no tubo em U? Em primeira instância, eu começava aqui, não é, neste segmento inferior, onde vem escrito água em ebulição. Ali eram colocados os componentes que já foi falado, não é? O nitrogênio, a amônia, a vapor de água, era colocado o hidrogênio, e esses todos os processos lançavam então o seu vapor pelo tubo. A seta vai subindo até as descargas elétricas, não é, de alta tensão. O que propicia essas descargas elétricas? Faz com que as moléculas se quebrem, formando compostos menores e mais simples, e se recombinem. Saindo dali, nós vemos que há a entrada de água, e depois, nessa fase final, era a fase de esfriamento. Por que havia entrada de água? Por causa mesmo do esfriamento. E essas soluções de compostos orgânicos ficavam aqui na região em forma de U. Então, o que eles observaram? Depois de vários tempos, né, várias semanas, observaram que com esta ação surgiam então compostos básicos como glicina e alanina, que são aminoácidos que formam proteínas, e que tais proteínas estão dentro da composição do ser humano. Então isso quer dizer que, se passasse muito mais tempo, provavelmente poderia originar-se coacervados, e depois, se continuassem com esse experimento, surgiria então o primeiro ser vivo. Quem sabe a evolução seria demonstrado a partir desse tubo de ensaio, se continuassem com o experimento. A segunda experiência foi a experiência de Fox em 1957. O cientista Sidney Fox, ao aquecer a 200 graus Celsius misturas de aminoácidos obtidos abioticamente sobre pedaços de rocha, obteve cadeias polipeptídicas que designou de proteinoides, e que podiam ser usadas como alimentos por bactérias e podiam apresentar capacidade catalítica. Com estes proteinoides, Fox obteve ainda o passo seguinte da teoria do Oparin, a formação de coacervados.
muito importante. Estruturas que Fox designou como microsferas, por aquecimento e a evolução seguida de arrefecimento. As microsferas aparentavam ter propriedades osmóticas através da sua membrana de moléculas de água, comportando-se como uma pré-célula. Então, nós aqui percebemos algo muito importante, não é? Se Müller parou o seu experimento ali, a experiência de Fox foi muito além e obteve coacervados. Por isso é que essa teoria é a teoria mais aceita para explicar a origem da vida na Terra. Bom, amigo, se chegaste até aqui, eu gostaria de te pedir que deixasse o teu like, compartilhasses o vídeo e subscrevesses para que dessa forma possas ajudar o canal a crescer. Então terminamos com a nossa frase que onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Até o próximo vídeo.